Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, vamos conversar sobre um tema fundamental para o entendimento da administração pública: o controle da administração pública. Você sabia que o controle é como o combustível que mantém um carro funcionando? Sem ele, as coisas podem sair do rumo. Vamos descobrir juntos como isso se aplica ao governo e por que isso é tão importante. Para começarmos nossa jornada, que tal darmos um passo atrás na história? Estamos no Brasil, na década de 60, mais precisamente, em 1967. Foi nesse ano que foi criado o Decreto-Lei nº 200, que estabeleceu diretrizes essenciais para a administração pública federal. Se você pensa na administração pública como uma orquestra, essa lei pode ser vista como a partitura que garante que todos toquem em harmonia. Com a promulgação da Constituição de 1988, o funcionamento dessa orquestra ganhou novos arranjos, e os princípios definidos no Decreto-Lei nº 267 foram retrabalhados para se encaixar na nova melodia constitucional. Entre esses princípios estão o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e, claro, o controle. Vamos explorar rapidamente esses princípios, que são a base da nossa administração pública, começando pelo planejamento. Imagine-se planejando uma viagem. Você precisa definir um destino, traçar um roteiro e calcular o orçamento. Assim funciona a administração pública. Planejar é essencial para executar ações que beneficiam a população. Agora, passando para a coordenação, pense que você está organizando uma festa. Você precisa que a decoração, a comida e a música estejam em harmonia. Da mesma forma, a coordenação se refere à integração entre as diferentes áreas do governo para garantir que todos estejam na mesma página. E o que dizer da descentralização e da delegação de competência? Se imagine à frente de uma grande empresa. Você pode não ter tempo para gerenciar cada tarefa, por isso delega responsabilidades. Na administração pública, isso permite que grupos diferentes cuidem de temas diversos, voltando a atenção ao que realmente interessa. Agora, a parte do controle. O controle na administração pública se assemelha a um treinador que analisa o desempenho de sua equipe, garantindo que todos estejam cumprindo suas responsabilidades. Aqui, o controle verifica se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado, se há aderência às leis e aos regulamentos, e se tudo está caminhando de uma forma que realmente beneficia a sociedade. Então, para finalizar nossa introdução, vamos resumir. O controle da administração pública é vital. É o que mantém a orquestra afinada, garante que os cozinheiros não queimem a comida e ajuda a evitar que nossa viagem saia da rota. Ao longo desta videoaula, vamos aprofundar cada um desses princípios e como eles são aplicados na prática. Preparem-se para uma verdadeira viagem pelo mundo da administração pública. Agora que já aquecemos as engrenagens e nos situamos no contexto, vamos avançar. No próximo tópico, vamos explorar a estrutura organizacional da administração pública. Eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu para essa jornada. Ótimo, pessoal! Agora que já estabelecemos a importância do controle na administração pública, vamos mergulhar em como essa estrutura funciona na prática. Imagine que a administração pública é como uma orquestra sinfônica, onde cada músico, ou melhor, cada nível de governo, tem um papel específico a desempenhar. E é esse conjunto organizado que garante a harmonia na execução das políticas públicas. Quando falamos sobre a estrutura organizacional da administração pública, precisamos entender que existe uma divisão clara entre a administração direta e indireta. Vamos começar falando sobre a administração direta, que inclui os órgãos que estamos mais acostumados a ver: a União, os estados e os municípios. Visualize isso como uma pirâmide, onde o topo representa a União, no meio os estados e na base os municípios. Cada nível tem suas próprias funções, mas todos trabalham em conjunto
para que a música da administração pública flua bem. Essa estrutura verticalizada é essencial porque estabelece uma hierarquia clara. Por exemplo, o Poder Executivo, que assume a função de administrar, realiza essa tarefa em 3 níveis: o federal, o estadual e o municipal. Vamos imaginar que estamos em um projeto de construção. O governo federal seria a pessoa que planeja as fundações, enquanto os governos estaduais e municipais cuidam das paredes e do acabamento, cada um com suas responsabilidades, mas sempre seguindo o mesmo projeto. É importante notar que, além da administração direta, temos a administração indireta, que é composta por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Imagine isso como um time de apoio que ajuda o principal a alcançar os objetivos. Cada entidade tem uma finalidade específica. Por exemplo, a Previdência Social pode ser uma autarquia que atua sob supervisão do governo federal, garantindo a assistência a quem mais precisa, enquanto um hospital universitário pode ser vinculado a uma fundação dedicada à saúde. Agora, falando rapidinho sobre a relação entre esses 2 tipos de administração. A administração direta é como o chefe principal de um restaurante. Ele tem que garantir que todos os pratos da sua equipe estejam dentro do cardápio e seguindo o que foi planejado. Já a administração indireta é como os sous-chefes que, embora tenham alguma autonomia, precisam que suas criações sigam as receitas principais. Porém, nem tudo é tão simples. Existe um ponto crucial: a fiscalização. Com a administração direta exercendo controle sobre a indireta, ela atua como um supervisor, garantindo que as práticas estão de acordo com as leis e objetivos do governo. Por exemplo, a União pode verificar se uma autarquia, como o INSS, está cumprindo suas funções conforme o que foi estabelecido, evitando que ela se desvie do seu propósito original. Afinal, é dessa supervisão que nasce uma das funções mais essenciais da administração: garantir que o serviço público realmente chegue à sociedade e que tudo isso funcione em plena harmonia. E para concluir essa parte, lembre-se, a administração pública é como uma grande orquestra, onde cada parte deve estar afinada e comprometida com a melodia geral que visa o bem-estar da população. Agora que entendemos as bases da estrutura organizacional da administração pública, estamos prontos para seguir em frente. No próximo tópico, vamos explorar os diferentes tipos de controle que existem nessa grande orquestra. Espero que vocês estejam tão curiosos quanto eu para ver como tudo isso funciona na prática. Ótimo, pessoal! Agora que já discutimos a estrutura da administração pública, vamos nos aprofundar em um aspecto fundamental: os tipos de controle. Imagine que estamos dirigindo um carro em uma estrada. Para chegar ao nosso destino de forma segura e eficiente, precisamos de uma série de instrumentos de controle, como o volante, os freios e até mesmo os sinais de trânsito. Na administração pública, esses instrumentos têm nome e sobrenome. São eles o controle administrativo, legislativo e judicial. Vamos começar definindo cada um desses tipos de controle. Primeiro, temos o controle administrativo. Uma analogia simples seria imaginar um professor supervisionando seus alunos em sala de aula. Esse controle se refere basicamente à autotutela da própria administração. O governo verifica se suas ações e decisões estão em conformidade com a lei e o que foi planejado. E como isso funciona na prática? Pense em uma empresa que se autoavalia periodicamente para identificar falhas e melhorar seus serviços. Esse é o princípio da eficiência. Já o controle legislativo é uma função dos representantes do povo, os parlamentares. Imagine que eles são os fiscalizadores do que a administração pública realiza. Esse controle envolve a fiscalização e a investigação das ações do Poder Executivo. Por exemplo, quando o Congresso Nacional realiza uma audiência pública para entender melhor os gastos do governo,
ele está exercendo seu papel de controle legislativo. É importante destacar que essa função é mais ampla do que parece, pois permite explorar e questionar não apenas a legalidade das ações, mas também sua relevância e efetividade. Por último, temos o controle judicial. Aqui pensemos em um juiz que analisa casos concretos, decidindo se as ações do governo estão ou não de acordo com a legislação. O controle judicial é mais restrito em comparação aos dois anteriores, pois se limita à análise da legalidade dos atos sem adentrar no mérito das decisões administrativas, ou seja, não cabe ao juiz avaliar se uma decisão do governo foi a melhor. Ele apenas verifica se atendeu ao que a lei estabelece. Para completar nosso entendimento sobre esses tipos de controle, vamos falar sobre como eles se relacionam. O controle administrativo é o mais amplo. Ele abrange aspectos não só de legalidade, mas também de mérito, permitindo uma análise completa dos atos administrativos. Em contrapartida, o controle legislativo, embora abrangente, se restringe a episódios específicos de fiscalização. E por último, o controle judicial é o mais limitado, focando exclusivamente na conformidade legal. Agora que já vimos as definições e comparativos, que tal fazer uma pausa e refletir sobre a importância desses controles? Cada um deles tem um papel vital na proteção dos interesses públicos e na transparência da administração. Eles garantem que, assim como um carro bem dirigido, a administração pública siga seu caminho com segurança e responsabilidade. Compreender esses tipos de controle é essencial não apenas para quem estuda administração pública, mas também para todos que desejam ser cidadãos informados. No próximo segmento, vamos explorar os mecanismos de fiscalização e supervisão ministerial. Espero que vocês estejam prontos para a próxima parte dessa jornada. Olá, pessoal! Estamos seguindo firme na nossa jornada pelo controle da administração pública. Agora, vamos desvendar um tema muito interessante: a fiscalização e a supervisão ministerial. Imagine que estamos em uma sala de aula, onde o professor é o ministério e seus alunos são as entidades da administração pública indireta, como autarquias e fundações. A supervisão é o olhar atento do professor, que tem a missão de garantir que todos estejam cumprindo suas atividades de acordo com as regras estabelecidas. Vamos começar entendendo o que é a supervisão ministerial. A supervisão é um tipo de controle que está delineado no Decreto-Lei nº 267. Para simplificar, podemos pensar nela como um guia que assegura que as entidades do setor público estejam seguindo uma carteira de regras. Essas regras visam garantir que as ações estejam em conformidade com os objetivos do governo e promovam eficiência e transparência nos serviços prestados à sociedade. Ao falarmos sobre supervisão, a primeira coisa que devemos destacar é que ela se relaciona diretamente com o conceito de controle finalístico. O controle finalístico é como um check-up que o Ministério realiza periodicamente para saber se as autarquias e fundações estão cumprindo suas atribuições e finalidades. Pense nisso como um treinador que realiza avaliações regulares do desempenho de sua equipe para garantir que todos estejam alinhados com os objetivos do time. Agora, como isso tudo funciona na prática? Vamos dar uma olhada em um exemplo. Imagine que temos uma autarquia responsável pela gestão de recursos hídricos. O Ministério deve supervisionar se essa autarquia está utilizando os recursos de forma eficiente e se as políticas de preservação ambiental estão sendo cumpridas. Aqui, o Ministério verifica as ações e projetos da autarquia, avaliando se estão em sintonia com as diretrizes que foram estabelecidas. É essencial lembrar que essa supervisão não se confunde com hierarquia. Enquanto na administração direta existe uma relação de subordinação, na administração indireta, as entidades possuem autonomia administrativa. O Ministério não exerce um controle direto,
como um supervisor que toma decisões por seus subordinados. Ele avalia e orienta, mas as entidades têm liberdade para operar dentro das normas estabelecidas. Agora que já entendemos o conceito de supervisão ministerial e seu papel, vamos falar um pouco sobre os tipos de fiscalização que o Ministério pode realizar. A fiscalização pode ser classificada em 3 grandes grupos: tutela, controle de tutela e controle finalístico. Esses termos, embora diferentes, refletem a mesma ideia: a supervisão do Ministério sobre as entidades, para que elas cumpram seus objetivos de forma eficiente. Lembrando que, de acordo com o artigo 26 do Decreto-Lei nº 267, todas as entidades da administração pública indireta estão vinculadas a um ministério. Isso quer dizer que, ao criarmos uma nova autarquia, ela automaticamente terá uma pasta ministerial responsável que fará a devida supervisão. Por exemplo, um hospital universitário seria vinculado ao Ministério da Saúde e um instituto de pesquisa ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Por fim, é fundamental destacar que toda essa estrutura de supervisão e controle busca garantir que as ações do governo atinjam seus objetivos e que as políticas públicas sejam efetivas e transparentes. Cada um desses mecanismos de controle funciona como uma engrenagem na grande máquina da administração pública, assegurando que tudo funcione conforme o planejado e traga benefícios para a população. E com isso, concluímos nossa abordagem sobre fiscalização e supervisão ministerial. Espero que você tenha compreendido a relevância desse tema e como ele se entrelaça com toda a estrutura da administração pública. No próximo tópico, vamos dar uma olhada nos recursos e controles externos, abordando como a sociedade pode participar desse processo. Vamos lá, estamos quase lá. Olá, pessoal! Estamos progredindo em nosso estudo sobre o controle da administração pública, e é hora de falarmos sobre um aspecto crucial: os recursos e controles externos. Pense um pouco sobre isso. Se a administração pública fosse um grande navio navegando em um mar de decisões e ações, o controle externo seria o farol que ajuda a guiar esse navio, garantindo que ele não se desvie do seu curso. Vamos começar entendendo a participação da sociedade nesse processo. Imagine que, como cidadãos, temos a oportunidade de ser copilotos nesse navio. De acordo com a Constituição Federal, qualquer cidadão, partido político ou organização pode denunciar irregularidades e ilegitimidades. Isso significa que você que está nos assistindo pode e deve ter um papel ativo na fiscalização da administração pública. Isso não é fantástico? Vamos explorar isso um pouco mais. A fiscalização popular é um mecanismo poderoso. Quando a população se mobiliza, consegue realizar ações que afetam diretamente a administração. Por exemplo, você pode ter ouvido falar de ações populares, que são ações judiciais, propostas por cidadãos para defender um interesse coletivo ou denunciar atos ilegais. É como se você fosse um super-herói da cidadania, usando a lei para proteger a comunidade. Agora, é importante que falemos dos impactos que essas ações podem ter. Vamos imaginar 2 situações. A primeira é uma denúncia feita ao Tribunal de Contas da União, que atua como um auditor das finanças públicas. Ao receber denúncias, o Tribunal de Contas pode abrir investigações e, caso considere necessário, recomendar ações corretivas ao governo. Por exemplo, se uma obra pública foi deixada pela metade, este órgão pode solicitar explicações ao responsável e até mesmo bloquear novos repasses de verbas até que a situação seja regularizada. Por outro lado, a pressão popular, como uma manifestação por melhores serviços públicos, também pode levar o governo a repensar e reverter decisões. Pense na melhoria de um hospital público, onde a comunidade se uniu para exigir a presença de mais médicos e medicamentos. Essas ações demonstram que a participação da sociedade não é apenas um direito, mas uma responsabilidade compartilhada. E aqui entra a importância do Tribunal de Contas,
que serve como um pilar fundamental desse sistema de fiscalização externa. Ele não só fiscaliza a aplicação de recursos públicos, mas também exerce um papel educativo, orientando os gestores na melhor forma de utilizar o dinheiro dos impostos. Lembre-se, quem acompanha e fiscaliza também ensina e pode prevenir futuros desvios. Para finalizar, vamos refletir sobre como podemos ser mais proativos nesse processo. Você já pensou que pode se tornar um fiscal do seu município? Além de estar atento ao que acontece nas esferas federal e estadual, cada um de vocês tem um papel a desempenhar em sua comunidade. Participar de conselhos, como o de saúde ou educação, é uma excelente maneira de ficar de olho em como os recursos estão sendo utilizados. E assim encerramos a nossa discussão sobre recursos e controles externos. Espero que isso tenha despertado em você o desejo de se envolver mais ativamente na administração pública. No próximo tópico, vamos analisar as dinâmicas do controle na administração pública, onde vamos entender melhor como todos esses mecanismos interagem entre si. Vamos juntos, ainda temos mais para aprender. Olá, pessoal! Que bom que vocês estão conosco nessa jornada sobre controle da administração pública. Agora que já discutimos os aspectos fundamentais, vamos explorar a dinâmica do controle. Vamos imaginá-lo como um grande jogo de tabuleiro, onde cada tipo de controle é uma peça essencial para que o jogo funcione bem. Primeiro, devemos entender que os controles administrativos, legislativos e judiciais são como os diferentes jogadores nesse tabuleiro, cada um com seu papel específico e sua área de atuação. O controle administrativo, por exemplo, é o jogador mais presente, atuando de forma contínua. Ele é como um árbitro que está em campo o tempo todo, avaliando as jogadas e garantindo que as regras do jogo sejam seguidas. Esse controle é permanente, o que garante eficiência na administração pública. Falando em eficiência, precisamos lembrar que o controle administrativo não se limita apenas à legalidade dos atos. Ele também considera aspectos de mérito. Para simplificar, pensem em um projeto de construção. O controle administrativo não está apenas analisando se a construção segue os regulamentos de segurança. Ele também avalia se a construção está sendo feita de forma econômica e no tempo adequado. É uma busca pela perfeição. Agora, passeando pelo tabuleiro, vamos falar sobre a cronologia do exercício do controle. Temos o controle prévio, concomitante e posterior. Imaginemos que você está jogando um jogo que depende da estratégia de suas jogadas. O controle prévio é como o planejamento antes de fazer a jogada. Você analisa possíveis movimentos antes de agir. O controle concomitante, por sua vez, é a supervisão durante a execução do movimento. Cada passo é observado para garantir que tudo esteja dentro das regras. E, por fim, o controle posterior é uma avaliação após a jogada, um olhar crítico sobre o que foi feito, que ajuda a corrigir rumos futuros. Vamos agora adentrar mais fundo nesses tipos de controle. O controle administrativo é o mais amplamente aplicado, abrindo um leque de possibilidades em termos de fiscalização e viabilidade. No entanto, não podemos esquecer do controle legislativo, que é um pouco mais limitado, embora tenha uma função crucial. É o olho do povo. Aqui, os representantes da sociedade verificam se a administração está cumprindo suas promessas e garantindo a transparência nas ações do governo. Por último, mas não menos importante, temos o controle judicial. Este entra em cena quando há a necessidade de garantir que a legalidade está sendo respeitada. Contudo, é importante lembrar que o controle judicial é mais restrito, pois apenas avalia se as ações da administração pública estão dentro da lei, sem entrar no mérito das decisões administrativas. É como um juiz que precisa avaliar uma partida de acordo com as regras, mas não questiona as estratégias dos jogadores. Agora que já temos uma noção mais clara sobre os tipos de controle, é essencial discutirmos a importância da prevenção no sistema de controle.
O controle preventivo, embora nem sempre seja aplicado, é fundamental para evitar que problemas surjam antes que se concretizem. Imagine, por exemplo, uma sala de aula. O professor, ao perceber a indisciplina, pode projetar regras claras e intervenções para evitar um colapso na dinâmica da aula. Com tudo isso em mente, vamos refletir sobre como a administração pública pode aprender com essas dinâmicas de controle. É essencial que cada um desses controles trabalhe em harmonia para criar um sistema eficaz que não apenas atenda às necessidades da sociedade, mas também reforce a confiança do público na gestão dos recursos públicos. E assim chegamos ao final do nosso tópico sobre a dinâmica do controle na administração pública. Espero que agora vocês consigam ver como cada peça se encaixa nesse tabuleiro complexo que é a gestão pública. No próximo tópico, vamos consolidar nosso aprendizado com dicas finais para as provas e concursos. Está quase lá. Vamos juntos finalizar essa jornada. Olá, pessoal! Chegamos ao final da nossa jornada sobre o controle da administração pública. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Agora, vamos fazer um resumo das principais ideias que discutimos ao longo da videoaula. Primeiro, lembramos da importância do controle na administração pública, comparando-o a uma orquestra, onde cada músico cumpre seu papel para que a sinfonia funcione. Abordamos os princípios fundamentais que sustentam essa administração, como planejamento, coordenação e, claro, o controle. Em seguida, exploramos a estrutura organizacional e como a administração direta e indireta se interagem, enfatizando a fiscalização que a administração direta exerce sobre a indireta. E não podemos esquecer dos diferentes tipos de controle: administrativo, legislativo e judicial. Cada um desempenha um papel vital na manutenção da eficiência e da legalidade na gestão pública. Ao abordar a fiscalização e supervisão ministerial, vimos como essa relação se estabelece e como as entidades devem cumprir suas funções de acordo com os objetivos traçados. Em nosso último tópico, exploramos os recursos e controles externos, destacando a importância da participação da sociedade na fiscalização da administração pública e a relevância do Tribunal de Contas. Verificamos que todos nós temos um papel nesse processo. Agora vamos às dicas finais para quem está se preparando para provas e concursos. A primeira dica é: revise sempre os conceitos-chave. O controle da administração pública é um assunto recorrente em exames, então fique atento às definições de controle administrativo, legislativo e judicial. Outra dica importante é praticar com questões anteriores de provas. Por exemplo, quando você se depara com perguntas sobre a supervisão ministerial ou a relação hierárquica entre administração direta e indireta, pense em como esses conceitos foram discutidos aqui. Eles aparecem nas questões de maneira prática e também conceitual. Se você estiver estudando para concursos, é fundamental conhecer o Decreto-Lei nº 267, já que ele traz diretrizes indispensáveis sobre a administração pública no Brasil. Além disso, as súmulas do Supremo Tribunal Federal, especialmente as que falam sobre controle de legalidade e mérito, também são temas frequentes. Você pode usar essas informações como guia, como um GPS para navegação em questões complexas. E uma última sugestão: não esqueça de participar de grupos de estudo. Trocar conhecimentos com colegas pode enriquecer sua compreensão e fazer a matéria parecer mais leve e divertida. Para encerrar, quero deixar vocês convidados a interagir conosco. Sintam-se à vontade para deixar perguntas nos comentários ou compartilhar suas próprias dicas de estudo. Quero saber o que vocês acharam da videoaula e o que mais gostariam de explorar em futuros encontros. Sua participação é super importante para nós. Obrigado pela companhia e até a próxima. Vamos continuar aprendendo juntos.